Olá, bora falar sobre um tema que é super importante, mas que às vezes passa meio despercebido no desenvolvimento das crianças: a psicomotricidade. É um conceito que basicamente conecta o cérebro e o corpo de um jeito incrível e que muda totalmente a forma como os pequenos aprendem. Pois é, fica essa pergunta no ar. O que acontece quando uma peça tão fundamental do quebra-cabeça da aprendizagem nem sequer é mencionada pelo nome nos documentos oficiais que guiam a educação de um país inteiro? Isso nos leva a um pequeno, mas interessante mistério. E para a gente entender esse mistério, a gente precisa olhar para a BNCC. Pensa num documento gigante, com umas 600 páginas. Ele é tipo o grande manual que diz o que todas as crianças e jovens do Brasil devem aprender desde o jardim de infância até o fim do ensino médio. E aí vem a grande surpresa. Em todas essas páginas, quantas vezes você acha que a palavra psicomotricidade aparece? Zero. Nenhuma vizinha. Mas como assim? Como algo tão importante pode estar de fora? Para desvendar isso, primeiro a gente precisa entender o que essa palavra esquisita realmente significa. Então vamos lá, bora decodificar esse conceito. Porque entender o que é a psicomotricidade é o primeiro passo para a gente sacar por que a ausência do nome dela na BNCC é algo que chama tanta atenção. Psicomotricidade não é só sobre se mexer, sabe? É sobre o movimento com intenção, um movimento inteligente. É a conversa perfeita entre o que a criança pensa, sente e como o corpo dela responde. É basicamente o cérebro e o corpo trabalhando juntos para fazer alguma coisa acontecer. Na prática, para ficar mais fácil, a gente divide em duas áreas. A coordenação motora ampla é a dos grandes músculos. É correr, pular, subir escada. Agora, a coordenação motora fina, essa é a dos detalhes. É a precisão para segurar um lápis, para recortar um papel, amarrar o cadarço. E as duas são, assim, essenciais. E agora, a gente começa a resolver o nosso mistério. A palavra psicomotricidade pode não estar escrita lá, na BNCC. Mas será que a ideia, o espírito da coisa, está? A resposta é um grande sim. Ela está escondida, mas bem na nossa cara. Olha só que interessante. A BNCC tem o que ela chama de 10 competências gerais. E ali, mesmo sem usar o nome, a ideia de psicomotricidade está por toda a parte. Por exemplo, uma competência fala de autoconhecimento e autocuidado, que é sobre conhecer o próprio corpo. Outra fala de usar os sentidos e os movimentos para explorar o mundo. Ou seja, a essência está totalmente lá. E o lugar onde isso fica mais claro, assim, quase impossível de não ver, é na parte da educação infantil. Lá, a BNCC organiza tudo em campos de experiência. São esses 5 campos que a gente vê aqui. Eles se conversam, se conectam. Tem o eu, o outro e o nós, traços, sons, cores e formas, todos muito importantes. Mas tem um deles que é tipo a peça final do nosso quebra-cabeça. E pronto, mistério resolvido. Dá uma olhada nesse trecho da própria BNCC falando sobre o campo corpo, gestos e movimentos. Isso é a definição perfeita de psicomotricidade. O documento coloca o corpo como o grande protagonista da aprendizagem. Então, o nome não está lá, mas o conceito, a alma da coisa está todinha presente. Ok, mistério resolvido. Mas, e daí? Porque isso tudo importa tanto? Bom, importa porque esse desenvolvimento motor não é só brincadeira. Ele é a fundação, o alicerce, para quase todas as outras coisas que a criança vai aprender na vida. Pensa bem, como uma criança vai ser alfabetizada se não tiver firmeza na mão para segurar o lápis? Como ela vai prestar atenção na aula se o corpo dela ainda não tem um bom domínio do espaço? Desenvolver bem a parte motora ajuda na atenção, na memória, na socialização. É a base de tudo. Prevenir dificuldades lá na frente começa aqui, no movimento. E tem um detalhe: o tempo corre. Segundo grandes pesquisadores da área, como o Labouche, 75% de todo o desenvolvimento psicomotor acontece justamente na fase pré-escolar. É uma janela de oportunidade gigantesca que não pode ser desperdiçada. Mas calma, a boa notícia é que, para estimular tudo isso, não precisa de nada super complexo ou caro. Muito pelo contrário, as atividades mais poderosas são, na maioria das vezes, as mais simples e divertidas. Para começar, vamos pensar nos músculos grandes, na coordenação ampla. Pernas, braços, o corpo todo. O segredo aqui é bem simples: liberdade e espaço para se movimentar. É só pensar nas brincadeiras clássicas. Correr, pular amarelinha, dançar com músicas diferentes, criar um circuito de obstáculos com as almofadas da sala, imitar o jeito que os bichos andam. Tudo isso, que parece só diversão, está construindo um corpo e um cérebro mais fortes. Certo, agora vamos para os pequenos músculos, para os movimentos de precisão.
O foco aqui é fortalecer as mãos e os dedos, preparando o terreno para tarefas que exigem mais cuidado. Aqui entram coisas como desenhar, pintar, brincar de massinha de modelar, recortar com tesoura sem ponta, sabe? Ou até mesmo passar um barbante por dentro de um macarrão tipo penny. Cada uma dessas atividades é um super treino para a mão que, logo mais, vai precisar escrever. E tudo de um jeito super lúdico. E para a gente fechar, essa frase da Gislene de Campos Oliveira amarra tudo de um jeito perfeito. Ou seja, cada movimento novo que a criança tenta, cada desafio motor, clique, uma nova conexão se acende no cérebro. Movimento não é uma pausa no aprendizado. Movimento é o próprio aprendizado acontecendo. Então, a reflexão que fica para a gente é essa. Sabendo que o corpo é uma ferramenta tão poderosa de conhecimento, como a gente pode garantir que o movimento seja parte do prato principal da educação e não só a sobremesa ou uma atividade extra? Como a gente integra isso de verdade no dia a dia?